Fala Luiz, fala Jorge. Tudo bem, gente? Hoje a live é sobre estrutura do pensamento com a nossa amiga Cidinha. Vamos entrando, Janaína, Jonas. Gente, entender a estrutura do pensamento é algo fenomenal. Você deixa de cair em armadilhas por entender a estrutura do pensamento. Pensar, sentir e agir. Ação. A ação correta é tudo que a gente quer, não é mesmo? Olha a Maria aí. Olha a Cidinha. Olá. Fala, Cidinha. E aí? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem e você? Ué, por que tá escuro? Não estou entendendo por que tá escuro. É mesmo? Tá escuro? É mesmo, tá Tá um pouco escuro. escuro. Você não tem Então, uma não luz sei. aí? Tá acesa? Ah, tá. Tá acesa mesmo, não sei. Tava atendendo uma cliente agora há pouco, tava normal. Peraí, deixa eu ver se. Pera um pouquinho só. Tá, joia. Oi, Reg, como é que vai? Tudo bem? Pessoal aí do Crenças Pro. Gente, eu, a Cidinha, a Reg que tá aí, Natália que vai chegar daqui a pouco. Nós Ih, fizemos um Gustavo, não curso, ajudou muito, não ajudou muito, não. mas melhorou, viu? Melhorou, né? Tá um clima assim Oi, romântico aí. gente. Nossa, eu fiquei vermelha. Nossa, por que que tá assim? Não tá entendendo. Tá um clima romântico. Pois é, né? É uma penumbra. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia, graças a Deus. Então, tá Ô, bom. gente, só para contextualizar aqui, ó, eu e a Cidinha, a gente se conheceu por causa de um curso muito bom que a gente fez, que é o Crenças Pro da Nanda Pérez, né, Cidinha? Sim. E nesse curso a gente aprendeu tanta coisa sobre como ressignificar crenças limitantes, quais estratégias de PNL, né, quais as perguntas que a gente tem que fazer para acessar, para ressignificar, para colocar a pessoa em outro paradigma, na é verdade? Sim. Muito E bom. lá eu fiz Nossa. muitas amizades, uma delas é a Cidinha. É, você fez a minha sessão de valores maravilhosa. É isso mesmo. Foi muito bom, fiz muitas sessões naquele curso. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz bastante crença. Fiz É, várias sessões. É, acho que 20 sessões. Fiz uhum. bastante. Treinei, E foi, né? tem que treinar, né? Senão não vai. E Sim, foi com depois desse certeza. curso, e foi depois desse curso que você começou o seu projeto aí, Mulheres em Ação? Então, na verdade, não, eu já vinha pensando no nicho, né? Mas não tinha definido. Mas aí ele foi definido agora. Mas é assim, Igor, eu fiz várias formações, né? Não foi só da Nanda. Da Nanda eu fiz, tem 4 formações com a Nanda, mas eu já venho fazendo formações em desenvolvimento humano desde 2017, né? É Então, muita passei coisa. aí por practitioner, master, coach, hipnose, e vem vindo de lá para cá, né? Então, é aí conhecimento, aprendizado que a gente vem procurando, né, para melhorar cada vez mais. E como mesmo os nossos treinadores dizem que é um processo, a gente não para, não, né, de estudar mais, porque a gente vai continuar aprendendo sempre, ensinando e aprendendo, porque essa é uma via de mão dupla, né?
E esse Uhum. mundo é extraordinário, eu não quero sair mais dele, entendeu? Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me conheço, mais eu quero me conhecer. Porque, como a Nanda mesmo diz, nós somos fonte infinita, né? E essa Fonte fonte infinita. infinita, então, ela não acaba, né? Então, ela está sempre ali. E eu acho que nada melhor, né, para a gente que tem essa coisa, essa sede de autoconhecimento para nos tornarmos uma pessoa melhor, em primeiro lugar para a gente, depois para o outro, né, buscar o conhecimento sempre, né? Eu sempre digo para todas as pessoas, gente, é o melhor investimento da nossa vida é buscar o autoconhecimento, o desenvolvimento, né, da gente. É maravilhoso, sabe? Muda Uhum. completamente. A gente realmente é uma transformação. Realmente você vai se transformando aí ao longo do caminho e a cada dia você se torna a sua melhor versão, né? E isso é extraordinário, é maravilhoso isso, né, Igor? É, nossa, entender assim, ó, quando que você está ousando? A hora que você se propõe a fazer alguma coisa nova, é a hora da análise, é a hora de você entender qual é a crença que está te atrapalhando, qual é a sensação que vem. Se você não tiver conhecimento para poder entender que você precisa prestar atenção naquilo, aí você deixa batido, passa batido e às vezes você reage ao invés de responder. Que é o que a gente estava Sim. falando aqui ontem, a Natália, que a reação ela, ela é bem pior do que a resposta. Né? A resposta leva em conta seus valores, É seus verdade. princípios, É e a gente verdade. tem que estar atento. É, exatamente, é aquela coisa, você se compreendendo, né? Você vai compreender melhor o outro, você vai entender o outro, né? Porque você sabe que você também é passivo de cometer as mesmas coisas, né? E a gente sabe que Uhum, não existe certo ou errado, tudo é aprendizado, então nós uhum, ficamos mais pacientes com o outro, né? A nossa compreensão aumenta, realmente a nossa consciência ela se expande de tal forma que a cada dia fica mais raro os momentos de raiva, né? Fica quase que inexistente o nosso momento de raiva, às vezes de julgamento, o julgamento, né? Vai ficando cada dia mais distante, porque esse autoconhecimento realmente é extraordinário, é uma expansão de consciência aí, e ele se abre, né, Igor? É um leque, sai da gente e vai para o mundo, né? Não só para os nossos especiais, mas também para o mundo, né? Isso é extraordinário, né? Isso é muito bom. uhum. E, Cidinha, quais são as estratégias que você indica para as pessoas se alimentarem de pensamentos bons, de conhecimentos bons? Porque a gente, nessa quarentena aí, nós temos essa responsabilidade, né, de não deixar Sim. informações de televisão, de conversas que a gente não agrega, não deixar isso para a nossa vida. Quais estratégias você gostaria de pautar aí Então, para o pessoal? antes de falar das estratégias um pouquinho, vamos falar dos pensamentos? Claro. Vamos falar um pouquinho dos nossos pensamentos, né? E o pensamento tem que nascer em algum lugar, né, Igor? E aí você ouve muitas pessoas falarem assim: Nossa, minha cabeça está cheia de pensamentos, a minha mente está cansada, né? Mas e aí? É cérebro? É mente? O que é isso? Né? Tem que ter um Essa é lugar uma para questão. nascer os pensamentos. É um questionamento, né? Eu vou procurar ser bastante didática aqui, não me ater muito a esse assunto, né, da mente, mas eu sempre trago um exemplo muito prático do que é a mente, né? A mente é aquela parte não física, né? O cérebro ele é físico. A gente tem ele dentro da nossa caixa craniana, né? Mas se você cortar o cérebro, você não vai encontrar a mente. Você não vai ver a mente. A gente sabe que a neurociência já tem muitas explicações para as conexões, né, através do sistema nervoso central, mais os neurônios. Então, isso tem muitas coisas já andando. Mas o que eu quero deixar claro que é a mente. A mente
você não consegue ver a mente. É como um vento, você vê os efeitos do vento, mas você não consegue ver a mente, né? Então a mente é isso, é a parte invisível, né? Que ela é responsável pelas nossas percepções dos adventos que estão fora da gente e mesmo os que estão fora, né? Então isso é a mente. Só que assim, eu dentro dessa percepção de não física da mente, eu dou um exemplo bastante simples. Tudo isso num conceito bem abstrato, tá? Que o nosso cérebro e a nossa mente é como se fosse um computador. Aliás, o computador ele foi inspirado na mente humana, né? É como se ele fosse o computador e a CPU lá, então tem várias gavetinhas lá dentro, né? E lá ficam os pensamentos, tá? Agora eu paro aqui nessa gavetinha dos pensamentos e eu vou para um outro momento, né? Que é aí a estrutura dos pensamentos, a estrutura das nossas emoções. É, tudo para a gente, Igor, começa com os pensamentos. E os pensamentos, eles nascem lá na nossa mente, dentro daquele conceito que eu já falei, né? Então, olha, veja bem, eu penso, eu sinto, tenho o sentimento, tenho o comportamento e eu tenho aqui um resultado. Seja ele positivo ou negativo. É um Porque resultado. não existe meio triste, não existe meio alegre. Ou você está ou você não está. Então eu digo que só existe dois estados emocionais, o positivo e o negativo, tá? Então é dessa forma que a gente funciona. E é essa sequência que é essa estrutura que ela é gerada para a gente ter essa emoção. Pensamento, sentimento, comportamento, tá? E aqui eu tenho positivo ou negativo, uma reação boa ou uma reação ruim. Então, essa Uhum. é a estrutura do pensamento. Pode acontecer na ordem inversa? Pode, mas o mais comum é ela acontecer nessa ordem, tá? É, É essa ordem da estrutura, né? Então, a gente tendo sabendo como é essa estrutura, eu tenho como mensurar aí com técnicas, né, com recursos que vem aí, a PNL foi a que deu o chute aí inicial, né, nesse conhecimento da mente humana, no funcionamento da mente humana, como é que funciona esses pensamentos, como é que chega esse estado emocional positivo ou negativo, se tudo é gerado através do pensamento, eu preciso conhecer como é que funciona, né? Então eu sempre digo que se você fechar os seus olhos, por exemplo, é uma técnica bem simples, tá, Igor? Se você fechar os olhos e imaginar num acontecimento, a gente pode até fazer no finalzinho da live, a gente fechar os olhos e imaginar em um acontecimento triste no seu passado, você traz à tona todo esse acontecimento, com os pensamentos, com os sentimentos e com as reações, com as mesmas emoções, tá? E como você pode fazer dessa forma com o negativo? Com um pode fazer com pensamento, com um positivo. evento ruim, né? A gente não gosta de usar essa palavra, mas eu vou usar aqui, com esse evento ruim, a gente pode usar com um evento de felicidade, né? Se você souber assim, por exemplo, Igor, você ganhou na loteria, veio aqui, ó. Aí veio o sentimento, aqui veio o sorriso, aqui veio a felicidade, a alegria, né? É, Então é dessa forma que funciona tanto positivo quanto negativo. E aí, se você acessa esses dois estados, né, desta forma, o que impede de você acessar um estado mais gostoso, com mais constância? nada. Precisa aprender. Ah, claro.
A precisa pessoa pode, aprender, mas antes ela precisa saber como. saber como fazer. É Porque a verdade. gente sabe que nós, por essência, e pelos nossos aprendizados, por aquele monte de não que a gente não vai entrar aqui agora, a gente tem uma tendência ao negativismo, É né? o viés Então negativo se do cérebro, pensa, sim. você entendeu? Se pensa mais no negativo do que no positivo. Isso é inerente do ser humano. Mas, Cidinha, como é que eu faço para reverter tudo isso? É um processo. Não tem mágica, não. É fácil? Não, é possível. É possível, né? Com treino e com conhecimento, com o autoconhecimento. Só com o autoconhecimento e o treino através dos recursos que estão aí disponíveis, com a PNL, até com a hipnose, com uma série de coisas, né? Com outras formações, que a gente vai agregando valores, não é, Igor? Quando a gente vai fazendo formações daqui, formações dali, a gente vai Com agregando certeza. valores e enriquecendo mais esse nosso rol de recursos, né? Os nossos conhecimentos, para que a gente possa atender de uma melhor forma a cada dia mais o nosso cliente, né? Então, Uhum. é esse conhecimento, mais a prática e a repetição te leva sempre a um melhor resultado. Por que a gente não fala a excelência? Porque a gente aprendeu também que nós somos imperfeitos, né? Por que nós somos imperfeitos? Porque nós somos infinitos. E como Uhum. infinitos, nós não estamos acabados nunca. Acabados e perfeitos, Então, é isso mesmo. eu não uso a excelência por conta disso, tá? Mas é assim, quanto mais você aprende, você pratica, você repete, quanto mais você repete, você vai ficando melhor naquilo. A cada dia que passa, você vai ficando melhor naquilo. Só que aqui tem dois lados da mesma moeda, tá? Isso vale tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Uhum. O filtro Com quem tem que certeza. fazer é cada pessoa, né? É. Mas geralmente quando uma pessoa vai buscar o autoconhecimento, ela tem boas intenções aí. Ela está Uhum. querendo melhorar, se tornar um ser humano melhor, Uhum. entendeu? Então, como é que acontece isso? É esse o caminho, É esse o é essa caminho. a trajetória, né? Uhum. Para que a gente se conheça. É tudo simples, como eu estou falando. A gente tem aqui menos de uma hora para explanar esse assunto, esse tema, né? Não é simples. Eu estou há 3 anos nesse caminho. A gente tem treinadores aí que está 12, 15, 20 anos nesse caminho, trabalhando, estudando, se debruçando nos estudos e não consegue chegar a um final. Por quê? Porque nós não somos finitos, nós somos infinitos, né? É. Então, quais são as indicações, né, que a gente faz para que as pessoas, nesse período de pandemia, elas melhorem esse lado emocional? Existe N maneiras. Existe aí, eu falei ontem ainda em uma reunião em que eu estava, que a gente tem aqui sim, uma galera maravilhosa aqui atrás da gente, né, Igor? Uma É, galera estamos do sob os ombros de bem, gigantes. uma É. galera do bem que está aí fazendo lives, fazendo desafios, fazendo até workshop sem cobrar nada. Nós temos Uhum. o nosso trabalho, né? Porque é aquilo, Uhum. nós é o que nós sabemos fazer bem, então nós vamos viver bem com isso, né? Uhum. Mas a gente tem uma esteira, né? De serviços bem variadas, né? Sim. Por quê? Aham. Porque a gente atende, né, as pessoas que podem pagar e aquelas pessoas que não podem pagar. Com Não é certeza. porque De um ela jeito não ou de outro. pode que ela não é porque ela não pode que ela vai ficar aí numa depressão, ou vai ficar numa ansiedade, ou vai ter outros problemas qualquer, porque esse é um momento de muita instabilidade emocional para todas, para a grande maioria das pessoas, né? Então, qual é a indicação? Eu sempre, Igor, eu indico para os meus clientes, primeiro, deixa de ver notícia ruim. O Globo tá aí para Deixa de avacalhar, ver, né? deixa de ver notícia ruim. Por quê?
Ah, mas você vai ficar alienada. Não, você não vai, não. E eu vou explicar por quê. Você sabe os cuidados que você deve tomar primeiro para você, depois para com a sua família e para com o resto do mundo, né? Ponto. Eu sei quais são os cuidados que eu tenho que tomar. Segundo, eu quero estar me informado da situação mundial, que a gente não pode falar só em termos de Brasil, em termos de mundo. Eu olho, eu vejo os órgãos oficiais, porque os dados estão aí. Eu não preciso não ficar o dia inteiro assistindo telejornais, ou mesmo na internet, nas redes sociais, com a mesma notícia repetindo N vezes por dia. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai recebendo toda essa carga de negatividade, vai intoxicando a gente de uma tal forma que não vai sobrar mais nada de bom. Fora as associações, né, que uma notícia ruim te traz, porque a sua referência, ela vem na mente quando você tem alguma notícia ruim que tem a ver com aquilo que você passou um dia, então é ruim demais. Eu não aconselho ver TV. Eu gosto muito de direcionar os vídeos que eu vejo no YouTube. Quando eu tenho curiosidade, eu vou lá e pesquiso a informação que eu quero. A fonte, né? É, Então, e aí eu indico também leituras, às vezes até eu indico livros, né? Porque a gente tem aí uma lista enorme de livros, né? E muitas vezes o livro é em PDF, não precisa gastar dinheiro para comprar. Faça é. uma boa leitura, né? Outra Uhum. coisa, Igor, que eu indico para todas as pessoas que eu conheço, independente de ser cliente, família, faça meditação. Faça meditação. Se possível, de manhã e à noite. Ou então, quantas vezes for necessário. A meditação é sem moderação. São esses passos que eu indico, né? E aí, invente. Você está dentro de casa? Eu moro sozinha, tá? Mas eu fico o dia inteiro, Giane, gratidão por você estar aqui, minha linda. Eu moro sozinha, mas eu me reinvento. Eu tenho coisas para fazer o dia inteiro, Igor. Sabe por Não quê? podemos ficar Porque eu parados. não posso não deixar a minha cabeça vazia, por assim dizer, né? Então eu ocupo sim, mas com coisas saudáveis para o meu corpo e para a minha mente, porque a gente sabe, corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam, né? Então, se eu Uhum. estou bem, nossa, a coisa vai ficar mais leve. Eu tenho Uhum. fluidez de criatividade, eu tenho fluidez de pensamento, sabe? Uhum. Então, tudo vai fluir de uma forma mais gostosa e mais leve, entendeu? É. Então, eu sempre pode falar. Sim, e as pessoas nem mais têm jeito de dar desculpa em relação ao exercício físico, por exemplo, porque tem tanto vídeo que ensina a fazer exercício em casa que eu fiquei impressionado. É cada Exatamente. exercício tão bacana que deixa o corpo da gente doendo, não é verdade? A Isso, gente soa. isso. Eu gosto muito de fazer exercício no meu quarto. Uhum. E outra coisa também que eu acho interessantíssimo é ouvir livros. Nossa, para arrumar casa, que é trabalho que você nem precisa pensar muito, você está ali fazendo, Uhum. você coloca um livro ali, é como se uma pessoa estivesse conversando com você. E os audiobooks, se você digitar no YouTube audiobook, sai um monte de livros. E são Olha livros só que beleza. excelentes. Eu já li vários desse jeito. Uhum. Entendi. Então, e são essas as indicações que eu faço, né? E reinventar, sabe? Vai ouvir uma boa música, dance sozinho, sabe? Ontem mesmo eu fiz 3 aulas na minha sala, sabe? Eu fiz pilates, eu fiz balé e eu fiz jazz. Eu não sou bailarina, não sei dançar. Pensa numa pessoa totalmente desengonçada e assim, sabe, eu não te, eu sou completamente dura, mas eu me atrevi, porque é uma sensação tão gostosa, sabe? De você estar fazendo alguma coisa, você está se desafiando.
É um É, desafio. Dançar é uma coisa muito simples para quem sabe, para quem não sabe é a pior coisa do mundo, mas é um desafio. E esse momento, Igor, que a gente está ocupando a nossa cabeça com essas coisas gostosas, você não está pensando no que está acontecendo. Não que isso passe em branco, não é isso que eu quero dizer, gente. É a gente precisa estar com musculatura emocional para a gente passar por esse momento. Porque se a gente ficar só nas redes sociais, ficar na mídia, ouvir uma enxurrada de notícias, a mesma coisa, a gente já vai ter um número enorme de pessoas doentes, né? Que uhum, não vão estar doentes com o vírus, uhum, né? Elas vão estar com doenças emocionais. com certeza. E efeitos são matotrópicos, né? É, Exatamente, sabe? Então, é dessa forma que a gente pode melhorar, amenizar, porque, olha, ontem a gente falava do medo, tem muita gente que está com medo. Tinha uma menina lá que ela disse assim, eu estou muito ansiosa, eu não consigo dormir. Ela estava até com dor de cabeça, para você ter uma ideia. Aí foi uma reunião que um amigo meu, professor de uma faculdade, fez para os alunos dele, me convidou e eu participei, né? E aí no final eu fiz um relaxamento bem rapidinho, assim, de 10 minutinhos, e ela disse que a dor de cabeça passou. Porque ela hum, se desligou daquilo, ela se desligou da loucura que está o tempo inteiro. uhum, Sabe? Então, isso é uma forma da gente se proteger, proteger o nosso emocional, não é ser alienado, é ver só o que é interessante, o que precisa ser visto e nos alimentar com coisas boas. Porque a nossa única verdade é que o vírus está aí, gente. é, Agora, o é isso que, mesmo. que a gente pode fazer, além de tomar os cuidados necessários? Tomar um própolis, que é bom, né? Ele aumenta a imunidade. Vitamina C também aumenta a imunidade. Mas, além disso, o que a gente pode fazer? Nada. Se a gente pudesse fazer, a gente teria evitado ele lá. Nem na China ele não teria chegado, É verdade. não é? Mas a Aham, gente não pode fazer nada. E agora que eu disse ainda para eles, gente, a dor pode bater na porta de qualquer um de nós, porque a gente não está livre, a gente está aqui, né? A gente está aqui, pode bater com certeza. em qualquer um de nós. Mas adianta você ficar desesperado, ficar sem dormir por antecedência, sofrer por antecipação, não vai adiantar nada. E tem um adendo. Você vai abaixar a sua imunidade. O seu sistema imunológico vai cair. Porque a partir do momento que você mexe no seu emocional, ele cai. Uhum, é verdade. E assim, ó, Você entendeu? essa ânsia que as pessoas enfrentam em querer saber sobre a doença, ela é um tipo de hábito, na verdade, é um tipo Sim. de padrão mental. Quando a gente olha para os hábitos, a maioria das pessoas entende a palavra hábito quando ela vê um comportamento, vê uma coisa concreta. Mas os hábitos, eles também estão na nossa cabeça. Por exemplo, Sim. pessoas que têm muita predileção em preocupar-se, né, em ficar ansioso, elas Aham. têm esse hábito. Isso é um padrão mental, um hábito de pensamento. E Exatamente. quanto a hábitos de pensamento, a gente também tem que ter muita estratégia, né, para se livrar do antigo e pôr um novo no lugar. Isso daí é fundamental. Exatamente. A gente chama lá em neurolinguística, você sabe disso, que é ressignificação, né, de mudança de padrão de pensamento. Então, um exercício bem prático para isso, né? Volto a dizer aqui, não é fácil, gente, é prática, porque mudar hábitos, o hábito já está arraigado lá em você, né? Ele é parte de você, né? A gente não falar outra coisa, falar de crença aqui, né? Mas vamos falar de hábito. Ele está arraigado lá em você. Então, para a gente mudar esse hábito, leva um tempo e aquele processo, prática, treino, aprendizado, prática e repetição. Esse é o caminho, mas é possível mudar os hábitos, porque depois que terminar esse período, a gente não vai ter mais o Brasil que a gente tinha, e nem o mundo que a gente tinha lá atrás. Então, Vale a querendo pena. ou não,
Quem estiver, eu ainda dizia ontem, Igor, que quem estiver equilibrado emocionalmente vai ter mais facilidade para fazer essa mudança de hábito. Porque ele vai ter um raciocínio mais lógico, mais claro, ele vai ter mais clareza. Você entendeu? De como passar por tudo isso. Então, a base de tudo é o nosso emocional. São os nossos padrões de pensamento. Sabe? Como é que a gente vai trabalhar com tudo isso? Então, eu digo para as pessoas, gente, procurem, vejam no Instagram, vejam no YouTube, procure coisas para vocês aprenderem, procurem coisas com relação a conhecimento, desenvolvimento humano, e tem uma galera enorme fazendo tudo o que é possível para poder ajudar as pessoas nesse momento. Né? Então a gente precisa disso, a gente precisa ter essa consciência, porque não vai adiantar mesmo nada ficar sem dormir, por achar que vai morrer. Não adianta. Para milhões de pessoas não vai acontecer nada. Alguns já foram embora, né? Mas então a gente tem sim que se preocupar com o nosso emocional, sabe? Com esses nossos padrões de pensamento. E a dica são essas que eu já te falei, sabe, Igor? Que vai desacelerar, né? Desacelerar essa ansiedade, esse medo, essa incerteza, né? Que a gente sabe que nós não temos controle de nada, mas como a coisa está tão próxima da gente agora, com essa loucura toda, como se fosse um monstro, né? A bater na nossa porta, então o medo ele veio com mais força. Mas na verdade nós não temos controle de nada. A gente não controla nada na nossa vida, a gente sabe disso, né? Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência, sabe? De se cuidar, né? De filtrar aí o que elas vão estar consumindo em termos de informação, né? E se preparar da melhor forma possível, né? Se reinventar dentro de casa. Eu nunca imaginei que eu tivesse tanta coisa para fazer dentro da minha própria casa, você acredita? E eu passo o dia inteiro ocupada, fazendo uma série de coisas, sabe? Para eu me sentir melhor, para eu me sentir ainda ontem eu disse para o pessoal, né? Gente, eu posso até estar sendo fria, parecer fria nas minhas palavras, mas não é, gente. Não adianta pensar de outra forma. A gente sabe, Igor, que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento que a gente tem, né? Não tem essa bagagem que a gente tem, então o medo assola, a ansiedade assola, a depressão assola. Mas quanto mais a gente puder levar isso que a gente está fazendo aqui para as pessoas, melhor vai ficando. E a gente espera, assim, né, que tenha um despertar do maior número de pessoas, que a gente possa levar aí a nossa contribuição com isso que a gente está fazendo, né? Com certeza. Não, assim, ó, eu atualmente, eu acabei de desenvolver, já faz 2 semanas, eu desenvolvi um curso sobre autorresponsabilidade. Nesse curso, eu falo a respeito dessa questão da gestão da imaginação. Das emoções. E gestão da imaginação, porque é o seguinte, quando a gente tem um foco naquilo que a gente pode fazer, a gente então está no círculo da nossa influência. Agora, quando a gente cai no círculo da preocupação, você usa a sua mente para pensar em algo que você não pode dar uma ação naquele momento. Ou seja, é uma má gestão da informação. E isso tem como consequência deixar de viver o agora. Sim. Quando você foca na ação, você vive o agora. Se você cai na tentação numa tentativa frustrada de se proteger, porque a preocupação ela é isso, uma tentativa em vão de aumentar a sua sensação de segurança, quando que, na verdade, você só faz gastar o seu tempo e a sua energia sem uma ação. Não é? Sim. É muito bom isso, essa percepção de decidir, ou seja, por exemplo, você está lá na cama,
se você não estiver tomando uma decisão, assim, mesmo você tá lá na sua cama à noite, com algum pensamento na cabeça, se não for para decidir alguma coisa, então você está desperdiçando seu tempo, porque você não vai poder fazer nada. Sim, exatamente, é isso mesmo, sabe? Então, a gente, como eu já falei aqui, a gente entende, né, esse não entendimento das pessoas, porque ninguém tem a obrigação de saber, né? E esses estudos a respeito do autoconhecimento é tudo muito recente, né? Então, as pessoas não têm o hábito de procurar esse conhecimento, né? Mas a esperança é que a coisa vá fluindo de uma certa forma e principalmente nesse momento, né, que o maior número de pessoas elas consigam ter um pouco mais de equilíbrio emocional para passar por essa fase com menos dor, né? Porque com dor ou sem dor vai Uhum. passar, né? É isso Então mesmo. nada melhor de passar sem dor, né? Com um equilíbrio emocional, de uma forma mais leve, né? E passar por tudo isso, né? Sem Uhum. contar que quando a pessoa ela não está equilibrada emocionalmente, ela não consegue deslanchar em nenhuma área da vida dela, né? Uhum. Ela trava. A gente tem visto pessoas que estão se reinventando nesse período e outras que estão totalmente paralisadas. O Uhum. que é que difere uma pessoa da outra, nesses exemplos que eu citei? É o padrão de pensamento delas, Uhum. né? Uma está muito no negativo e a outra está no positivo. E Uhum. isso faz toda a diferença, né? Não, E isso, pode falar. pode falar. Pode falar. E isso a gente tirando aí desse período de pandemia, que vem um pós-pandemia, né? E a gente não sabe por quanto tempo a situação vai se perdurar até É, se ajustar, né? perfeito. Então, não é só nesse período de pandemia que as pessoas têm que cuidar do seu emocional. Se elas cuidarem agora para chegar lá no pós-pandemia já equilibrado, elas vão ter uma luz o que elas vão fazer, né? É, Agora, se com elas certeza. não melhorarem, não tiverem esse equilíbrio emocional, quando chegar lá do outro lado, pode estar tudo tranquilo, mas de repente ela não vai ter, não, esse equilíbrio para de repente, empreender em alguma coisa, muitas pessoas perdendo emprego, né? Para empreender em alguma coisa, ou mesmo procurar um outro trabalho, sabe? Então, é aí que as pessoas precisam estar atentas, Igor. Perfeito. Eu tenho que falar sempre nesse equilíbrio emocional, porque não tem jeito. Ele é a base de tudo, ele é a nossa base, entendeu? É, e assim, ó, uma coisa que eu aprendi com a Nanda Pérez, inclusive, foi a respeito naquela sessão da Roda da Vida. Porque muito fala-se da Roda da Vida, porque ela é uma ferramenta muito interessante para analisar cada categoria da sua vida, né? Vida pessoal, vida financeira, vida espiritual, comportamento com os amigos, vida social. Então, faça aquela análise, até mesmo para situar, né, o profissional no processo de coaching, mas o principal ponto da roda da vida é você perguntar no final, depois que a pessoa passou pela análise da vida, você pergunta no final assim, ó, tem alguma área da sua vida que, se você der um pouco mais de energia, ela vai reverberar em outras áreas da sua vida? Aí a pessoa às vezes está querendo muito dinheiro, mas ela está com alguma coisa incomodando ela, tipo o lado físico, o lado espiritual, que se ela desse um pouco mais de energia com os recursos que ela tem, aquilo iria fazer com que o emocional ganhasse força tamanha a ponto de deslanchar na área que ela né, estava pensando que gostaria, mas na verdade ela estava sem saber que aquele ponto era o ponto-chave. E essa pergunta ela é muito boa. Então, assim, para quem está nos assistindo aí, se quiser se perguntar qual a área da sua vida
que se você der um pouco mais de energia, vai te dar muito ânimo, muita alegria. A hora é agora, né? Porque a pandemia está aí. Sim, com certeza. E eu acredito que as pessoas vão. Desculpe. Eu acredito que as pessoas, muitas pessoas, elas vão se voltar aí para esse lado do emocional, sabe? Porque, nossa, às vezes eu encontro com pessoas que assim a gente alucina, né? A gente alucina que a pessoa está bem emocionalmente, mas ela se mostra ansiosa, ela se diz sem conseguir dormir direito, sem conseguir trabalhar em casa. Você acredita que eu vi isso? É Pessoas que mesmo, não né? conseguem trabalhar em casa, né? Outros por não conseguir sair. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que ele já trabalha em casa, mas agora ele está num certo desconforto trabalhando em casa. Olha como é que são os nossos pensamentos, como é a nossa mente, Igor. Pelo simples fato, ele trabalhava em casa, né? Mas ele saía a hora que ele queria, a hora que ele precisava, ele era livre para sair, né? Agora não, agora ele não pode fazer isso. Olha que incrível. Me chamou bastante Uhum. atenção isso. Trabalhava em casa, mas agora nesse período ele está numa situação desconfortável, trabalhando em casa, Uhum. porque ele não tem a liberdade de sair a hora que ele quiser. Uhum. Você É, entendeu? interessante. Uhum. Não é? Então, olha a É. força aí que tem os nossos pensamentos, o padrão do nosso pensamento, né? Os padrões dos nossos pensamentos. Você Uhum. entendeu? Então, o Com nosso certeza. cérebro entende. Eu trabalhava em casa, mas eu saía a hora que eu queria, então, né? A sensação de liberdade. Agora eu estou em casa, mas eu não posso sair a hora que eu quero. Uhum. É Você verdade. entendeu? Não é? E agora, Maria, você tem esse programa Mulheres em Ação, né? Aham. Conta pra gente aí um pouquinho desse programa. E quantos minutos a gente tem aí? Você tem condições de ver? Nós temos 12 minutos, 18 minutos. Então, Igor, eu trabalhava, eu comecei atendendo assim homens, mulheres, adolescentes e tudo, né? Mas como a gente precisa realmente ter um nicho, e é uma área, né? O meu nicho eu trabalho com mulheres de 40 a 60 anos, né? Especificamente trabalhando amor próprio e autoconfiança, né? Por que isso? Porque esse período da minha vida eu tive uma experiência muito rica, né? Eu tive uma experiência muito rica nesse período. E então eu resolvi, né, focar, né, nichar aí esse público, exatamente por essa experiência que eu tenho, né? Uhum. Porque é um período em que muitas mulheres, os filhos casam, às vezes ela está separada, ela fica sozinha, né? E muitas mulheres também abriu mão da sua vida profissional, da sua vida, de ter uma formação para cuidar dos filhos, para cuidar de marido, para cuidar de casa. De Uhum. repente ela chega nessa altura da vida, e aí? Filho Eu, casou, o é, marido de repente foi embora, ou então o marido tá, mas não deixa de ter a falta do filho, a síndrome do ninho vazio, como se diz, né? E aí ela uhum. se sente completamente perdida, sabe? São mulheres, Igor, que elas esqueceram que elas ocupavam um lugar no espaço. Uhum. Elas não têm vida própria, porque elas se anularam tanto em prol do amor do outro, do filho, dos filhos, do marido, da casa, e muitas até dos pais idosos, que elas esqueceram que tinha uma vida. Uhum. Você entendeu? Que E bom que aí você está nesse ramo, elas se nesse sentem nicho. totalmente perdidas, sabe? Elas Uhum. se sentem perdidas. E é um momento em que, às vezes, na maioria das vezes, eu ouço dizer isso,
que essas mulheres, de repente, não têm nem amigos, Hum, são totalmente solitárias. Porque aquele mundinho da casa, aquele mundinho, o mundinho dela eram os filhos, era o marido, era a casa, entendeu? Né? uhum. Ela não tinha vida social, sabe? Entendi. E Uhum, agora, o que ela vai fazer? A gente encontra muitas mulheres com essa idade numa depressão, sabe? Com dor aqui, dor ali, que a gente sabe que é o emocional que está gritando no físico, né? uhum, Então eu uhum. resolvi abraçar esse nicho por conta dessas questões aí, que eu fiz uma pincelada, mas a gente vai bem mais fundo, né, quando a gente vai trabalhar com essas mulheres. E são mulheres que têm, assim, é, um mundo muito rico, uma experiência de vida que pode ajudar muito, pode transformar muitas outras vidas com essa experiência que ela adquiriu ao longo da vida dela, entendeu? Uhum. Sabe? Elas podem voltar a estudar, pode ter uma formação, pode ser inserida novamente no mercado do trabalho, ou então ser uma empreendedora, por que não? Né? Vamos Então, conscientizar uhum, essa faixa aqui. Você entendeu? Então, é com isso é isso que me chama muita atenção, porque essas dores também foram as minhas dores, uhum. Então você entendeu? mais do que ninguém vai saber falar sobre, né? Exatamente, entendeu? E hoje eu já estou aposentada, tá? Minha aposentadoria saiu agora em fevereiro, né? Professora por 32 anos e meio, né? E eu estou aqui, sabe, Igor? Feliz, né? Uhum, Realizando sonhos, né? Que há anos eu acalentava isso, eu deixei de lado uhum. porque eu tinha outras prioridades, né? Mas eu estou aqui. E muito bem, e com um desejo, assim, com muitas coisas para realizar ainda, né? Uma garra muito grande, uma força de vontade, sabe, é uma coisa assim que quanto mais eu vou à fonte, mais eu quero beber dessa água, digamos assim, entendeu? Uhum. E eu sei que eu posso, com toda essa minha experiência, ajudar muitas mulheres É, a enxergar a vida colorida como hoje eu vejo, que a minha vida também já foi em preto e branco, eu digo assim, entendeu? Ela já uhum. foi, ela já foi muito sem sentido, ela já foi muito sem graça. Não, e Você quando a entendeu? gente acha um senso de utilidade alto, a gente fica bem mais com a vida com graça. A vida enche de graça, não é verdade? Você Sim, com esse sim. monte de conhecimentos que você acumulou aí desde 2017, olha só quanta informação voltada para um fim bem valioso, né? Que é colocar Uhum, pessoas desse nicho com essa performance de pensamento muito bom. uhum. E assim, é uma coisa que eu abracei com muito amor, sabe, Igor? Uhum, É o que os nossos treinadores dizem, né? Quando a gente vê o olhinho do nosso cliente brilhar, é o sorriso dele, a gente não pensa isso pra gente, a gente não pensa no dinheiro, né? A gente pensa que o nosso coração pulsa, sabe? E eu, desde sempre, eu fui movida por estímulo, né? Assim, por assim dizer. Quando eu era professora, nossa, eu tinha paixão pelo que eu fazia. E aí eu descobri essa nova paixão, né? Que é ajudar uhum, as pessoas. Então, não dá para, em palavras, expressar, Igor, o que eu sinto. O que eu sinto quando eu vejo o resultado do meu cliente, da minha cliente, sabe? uhum, uhum. Porque eu sei que foi através dos meus conhecimentos e a vontade dele de transformação que gerou aquele resultado. Uhum, é Então, verdade. isso é Nossa, muito prazeroso, isso é muito. É extraordinário. A palavra é essa, é extraordinário tudo isso, sabe? não, assim, ó, quando a gente se sente útil a ponto de, é, por exemplo, quando eu venho com um argumento e
coloco na cabeça de quem me ouve uma possibilidade de ela, por exemplo, como ela, uma informação útil para ela perdoar alguém e ela vai e consegue perdoar, ou isso para mim é uma sensação muito boa. Por exemplo, igual aquele pensamento assim, ó, de que, até falei isso ontem na live, sobre a pessoa, ela entender que a outra está fazendo o melhor que ela pode. E quando ela entende isso, ela se enche de empatia. Ela não precisa nem perdoar. Ela olha assim, ó, mesmo que a pessoa esteja fazendo algo bem ruim, se você entender que ela está fazendo ali o que ela pode entregar, você não precisa se magoar, não precisa se colocar em expectativa. O perdão sai bem mais fácil. Então, quando você faz um tipo de inserção de conhecimento dessa maneira, para fazer ela possibilitar perdoar, olha só que coisa boa. Isso é extraordinário, é divino, é maravilhoso tudo isso, né? A raiva sai, o julgamento sai, a mágoa sai, pode até vir um pedido de perdão, mas aquilo ali já não está nem fazendo muito sentido, porque ela compreendeu, ela entendeu. E já empatizou. Né? Uhum. Exatamente, isso é maravilhoso, é extraordinário tudo isso, né? Pois é, eu também acho muito bom, por isso que eu estou nesse ramo. E é um caminho, Igor, que eu vou trilhar aí até enquanto eu tiver saúde, vida. Eu quero isso para mim, sabe? Eu quero isso para mim. Porque e é uma área que a gente pode desenvolver demais, né? Tem tanta coisa para a gente aprender e pôr em prática que eu fico impressionado. É um campo que nunca vai acabar. Exatamente, as pessoas precisam da gente, sabe? Precisa, e é precisa uma mesmo. coisa que a Nanda falou um dia que me marcou bastante, foi a respeito da semente, né? Da semente. Você estava na live nesse dia, eu acredito, que ela falou da semente, né? A nossa semente precisa germinar, né? E a germinação da semente nada mais é do que você ir à luta, né? Ir adiante, seguir aí o seu caminho, ajudando as pessoas, transformando, né? Proporcionando a transformação das pessoas através do seu conhecimento, né? Dos seus aprendizados, da sua experiência de vida, porque a nossa experiência de vida, Igor, ela transforma, ela é muito rica. Às vezes a gente é inspiração, ou às vezes a gente é inspirado por alguém pela história de vida da pessoa. Né? Porque quando a gente ouve a história de vida da Nanda, por exemplo, eu ouço a história de vida de ex-treinadores meus, gente, é extraordinário, é como se fosse uma bomba propulsora, te joga para cima. Assim, meu Deus do céu, eles não são diferentes de ninguém, eles vieram de lá também, passaram pelos mesmos desafios que a gente, então eu também posso, sabe? Ai, Regi, é verdade, né? Mexeu comigo, mexeu demais. Você não tem ideia de como mexeu comigo essa live da semente. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Gratidão mesmo, tá? Eu também, eu estou gratidão. honrada por estar aqui com o Igor e com vocês. Eu não sei qual é o horário que nós temos aí, Igor, mas controla aí, tá? Porque... Nós temos 7 minutos ainda. Nós temos 7 minutos? Então, Igor, eu falo que eu tenho... A minha mesa está com as 4 perninhas, né? Porque eu tenho 4 mentores não, eu tenho 4 treinadores que são assim, foram os responsáveis por quem é a Cidinha hoje. Né? E eu sou eternamente grata por eles. Então, quando a Nanda fala aí quem da perna, você lembra da perna da mesa, quando a Nanda fala, lá acho que no Pro ela fala? Lembro, é o exemplo do Tony Robbins, né? Isso, exatamente. Então, a minha mesa tem primeiro o Maico Ribeiro, que é da Escola EBPNL em Campinas, que é onde eu fiz várias formações, que foi quem pegou na minha mão, onde eu dei o primeiro passo nesse mundo de autoconhecimento, que é extraordinário, uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo de paixão. Depois teve o Wilton Neto, que é outra pessoa. O Wilton Neto é sensacional, né? Extraordinária. É meu, eu falo que eles são os meus mestres, né? E aí depois veio a Nanda que eu conheci no Insight Up do Wilton, que foi assim, um presente no Insight,
A Nanda foi o meu presente, o Wilton me deu a Nanda de presente no Insight Up, né? E Uhum. depois, quase junto com a Nanda, veio Hilário Trigo, que é extraordinário, maravilhoso, eu amo de paixão, sabe? Que é, para mim, é o maior constelador do Brasil, Nossa, sabe? constelação, né? Constelação é um Ele conhecimento que é eu. maravilhoso. Se depois você quiser conhecer mais, falar a respeito dele, você me chama depois que a gente falar a respeito do Hilário Trigo. Então, eu falo que eu precisei, sabe, Igor, desses 4 pilares, dessas 4, eu falo 4 pilares, né? Mas são as 4 perninhas da minha mesa. Porque se faltasse um, eu não seria quem eu sou hoje. Porque apesar de Uhum. todos os conhecimentos que eu tive, é, sem trabalhar as crenças, Não dá. eu não teria caminhado, porque você sabe a força que essas benditas têm na gente, né? É, crenças a Então, gente tem que saber mesmo. exatamente, né? E a parte do Hilário, que é a parte de constelação familiar, também teve assim um peso muito grande na minha vida. Então, essas 4 pessoas são os meus mestres, são a minha, eles formaram a minha base e continuam formando, porque é neles que eu me inspiro, sabe, Igor? Então, é por isso que eu digo, são humanos, são gente de carne e osso, não vieram do nada, tiveram uma trajetória, teve um caminho, tiveram os desafios, e eles abrem para a gente a vida deles, e a gente sabe que realmente aquilo é verdade. Por isso que são Uhum. pessoas tão humanas, são pessoas, Laís, gratidão por você estar aqui, minha linda. São pessoas tão lindas, tão iluminadas, são pessoas, eu falo que eles são pontos de luz na nossa vida. Nós somos, Igor, agraciados por ter essas pessoas na nossa vida, que nos ensinam tanto e que transformam realmente a vida da gente, né? E nós É isso vamos mesmo. sendo cada dia melhor com essas pessoas, né? Então, eu não tenho, assim, palavras para agradecer o quanto eu sou grata a essas 4 pessoas que eu digo que são os meus mestres, né? Que é a perninha, são as perninhas da minha mesa. Então, são as pernas da mesa porque formam a minha base, formou a base dessa nova Cidinha que eu sou hoje, porque eu já não sou mais a mesma de 3 anos atrás, né? É isso mesmo. Aliás, a Como vida, diz o Sir Newton, só vejo mais longe porque estou sobre ombros de gigantes, né? exatamente, nosso querido Wilton, né? Então, é isso, sabe, amigo? É isso que nos move, né? E é por ver o que eles fazem pelos outros que a gente quer fazer a mesma coisa, né? Olha que coisa mais Pô, divina, não, né? não tem uma coisa mais prazerosa do que você contribuir, né? Eu Não, acho não tem. que, por exemplo, assim, ó, quando a gente ganha, a gente fica feliz, mas quando a gente vê que você fez a diferença para outra pessoa ganhar, você fica mais feliz. Uhum. Exatamente, exatamente. Eu acho que Não por isso que tem. todo mundo que é professor gosta de ser professor, porque você acaba, né, entrando em É verdade. contato, contribuindo, Uhum. não tem jeito. Não tem, não É muito adianta, bom, é um né? sentimento muito bom. É, Eu já fui professor de física num cursinho, ah, tá. era Entendi. bom. Então, e a gente traz essa veia, né, de educar, de ensinar, de aprender, né, porque a gente aprende, né, Quem é, é, ensina é quem mais aprende. exatamente, é um aprender e é um ensinar tudo junto, né, que é fantástico, por isso que é tão rico, né, e isso vem, acho que de berço, né, porque desde muito menina, eu gostava muito de ouvir as pessoas, sabe? Eu estava me lembrando esses dias, eu gostava muito de ouvir as pessoas, de aconselhar as pessoas, claro que não com o que a gente tem hoje, né? Com os nossos conhecimentos, mas gostava de ouvir as pessoas. E aí você se reporta a esse passado, né? Você fala assim, meu Deus, olha só, né? Eu já Uhum, trouxe lá de trás essa minha veia, né? De querer ver o bem do outro, querer ver o bem-estar do outro, né? Claro que uhum. quanto mais conhecimento a gente tem, é mais eficiente todo esse. Exatamente, Jorge, gratidão, viu, por estar aqui, minha linda. É isso aí, Realmente, né?
informação e o conhecimento transforma, é transformador. E a gente tem muitos pontos de luz no mundo para que a gente siga, né, gente? E para que nos impulsionam, que nos levam para frente, né? Porque Ó, bem disse você. Já já vai vai fechar acabar? a live. Vamos fazer uma Ah, foto. Deixa eu colocar aqui. Opa, sorria. Espera aí. Aí, agora deu. Isso aí. Gente, foi um prazer, viu? Vai fechar em 5 minutos, 5 segundos. Um abraço.